Você costuma não se sentir motivado na hora de estudar, você não consegue ter uma constância nos estudos, não consegue manter aquela motivação? Vem comigo que eu vou te ajudar nesse ponto. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar o seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo que vai te ajudar. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente faz para ter mais motivação na hora de estudar? Como a gente faz para ter aquele gosto a mais por estudar e conseguir fazer isso a longo prazo, conseguir isso fazer consecutivamente, diariamente, né? E o primeiro ponto que você precisa entender é o que é uma motivação, como que a gente se motiva. Isso é um ponto muito interessante que não é falado para muitas pessoas, mas a motivação ela depende do esforço e o resultado que você vai ter. Então, um esforço, ele precisa ter um benefício. Para que você se motive a fazer uma coisa, você vai fazer um esforço, e para que você faça esse esforço, você precisa de uma recompensa, você precisa de uma coisa que vai ser benéfica para você. Então, vamos ao exemplo do trabalho. Você tem que se esforçar lá para ir trabalhar todo dia, diariamente, e o benefício que você vai ter é o salário, a remuneração. Então, isso é esforço e recompensa. A motivação é exatamente a mesma coisa. O que acontece com os estudantes? Eles começam a estudar, eles estão fazendo aquela questão de estudo diariamente, mas eles não sabem o que resultado eles querem com aquilo. Não tem muito claro isso na cabeça. Isso faz com que eles desanimem. Então, para você ter a motivação, você vai precisar necessariamente identificar o que é o resultado. E o que eu sempre falo até para os meus alunos de mentoria, que eu sempre falo para eles esteja de uma forma muito clara para você o que você quer com esse estudo. Então, por exemplo, eu quero muito concluir a faculdade, porque se eu concluir a faculdade eu vou conseguir um emprego bom, eu vou me desenvolver nessa área e vou ganhar bem. Isso é uma coisa que é uma recompensa que eu vou ter desse esforço de ir todo dia para a faculdade. Isso é um exemplo que você pode usar. E como que você pode colocar isso de forma prática? Sempre falo, tem aquele que eles chamam de vision board, né, onde você coloca as imagens das coisas que você quer. Ou você também pode escrever uma carta sobre as coisas que você quer. E toda vez que você se sentir desmotivado, você já pode usar ela. Então, o que você vai fazer? Você está pegando um esforço que você tem que fazer diariamente e você está colocando uma recompensa. Então, eu preciso olhar para a recompensa para eu me manter motivado. Então, isso é um ponto muito importante. Por exemplo, eu estudo diariamente por causa de determinada recompensa que eu vou ter. Então, quando eu estou em dias desanimados, o que eu faço? Eu olho aquela recompensa que eu quero ter e aí eu continuo, porque isso me mantém a motivação. Eu penso, se eu não fizer isso, eu não vou ter essa recompensa. Então eu sei que eu tenho que fazer. Isso faz com que você já consiga ter uma motivação maior para estudar. O segundo fator que faz com que as pessoas não se motivem tanto a estudar é porque elas geralmente estudam coisas que elas não gostam, e isso desmotiva muitas pessoas. Isso acontece principalmente na escola, isso aconteceu geralmente com a maioria dos estudantes, que é o quê? Quando você ia ler um livro lá, quem escolhia era o professor, ou quem escolhia o livro, ou alguma parte da matéria lá que vocês iam estudar era o professor, e acabava que muitas áreas dali vocês não tinham interesse e acabava pegando repulsa pelo estudo. Então, o que eu sempre recomendo para quem quer começar a ter mais motivação e mais vontade de estudar? Começa estudando por algo que você goste e que chame sua atenção. Por exemplo, eu gosto muito de célula. Vamos usar esse exemplo aqui. Pode ser que uma pessoa goste muito de célula. Vamos usar esse exemplo. Eu gosto muito dessa área das células ou de entender como funcionam as micropartículas do corpo. O que você pode fazer? Começa a pesquisar sobre isso, começa a estudar sobre isso. Primeiro você aprende a se apaixonar pelo estudo. Depois você estuda coisas que são mais fora da tua área. Então, primeiro você se dedica em estudar e a pegar gosto no estudo por coisas que te chamem a sua atenção. Igor, eu sou particularmente apaixonado pela área da neurociência e pela área do aprendizado. É uma área que eu sou muito apaixonado. Eu gosto muito de entender como funciona o processo do cérebro. Então, para mim, isso é uma área que me chama muita atenção. O que eu faço? Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que fui pesquisar foi sobre isso, porque isso é uma coisa que me gera curiosidade, isso me gera desejo de fazer isso. Então, eu comecei a buscar sobre isso, e aí sim eu fui me aprofundando e depois, consequentemente, fui estudando coisas que não eram tão confortáveis para mim. Então, primeiro eu me apaixonei por estudar e depois eu fui estudando coisas que
não eram tão confortáveis para mim. Por exemplo, estudar uma área que não é, para mim, uma área tão fácil. Por exemplo, física. Física para mim é uma área que não é uma área que eu domino 100%, mas eu sei que eu precisava estudar. Então, eu dei uma estudada lá em física também, mas primeiro eu aprendi a gostar de estudar. E o terceiro ponto que faz com que você mantenha a motivação nos estudos é a questão da constância. Você fazer isso diariamente vai fazer com que você se mantenha motivado e que você mantenha aquela rotina de estudo. E quando eu digo constância, eu estou dizendo todo dia, mas não é todo dia uma carga horária excessivamente grande. Não, você não precisa ter que estudar muitas horas para que você tenha constância. Não, você pode estudar 1 hora por dia, mas desde que você estude todo dia. Não adianta você colocar um bloco de estudo lá de 5 horas por dia e você não der conta. É melhor que você estude 1 hora, mas que você consiga fazer isso 1 hora a cada dia da semana. Isso é constância, isso faz com que você mantenha o ritmo, que você se mantenha fazendo aquilo. Isso vai fazer com que você aumente cada vez mais a sua motivação. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que é melhor essa forma de estudar. Então eu já sugiro você se inscrever aqui, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos que vai te ajudar a aumentar seu desempenho. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinhas de perguntas de vocês e também já estou com a lista de espera da minha mentoria aberta. Para quem não sabe, minha mentoria é o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, a ter autonomia nos estudos, desde o zero ao avançado, desde como você assiste uma aula, desde como você faz um resumo, desde como você vai escrever sobre o assunto que você está aprendendo, desde através da verbalização. Tudo isso eu te ensino lá. Então, se você quer aprender a estudar de verdade, está cansado com o estudo, vai lá e se inscreve que em breve já vai abrir a turma. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!